paz de Deus, amados irmãos, professor Leonardo Ferreira aqui mais uma vez com vocês neste canal. Canal pequenininho ainda, né? Mas esperamos em Deus aí que ele comece a crescer, né? Ter a sua relevância, né? E melhorando aí a cada dia com os nossos trabalhos, tá? Hoje eu venho trazer aí para vocês uma notícia, né? Todos vocês já devem estar sabendo que o vulcão Mauna Loa, localizado aí dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, entrou em erupção, né, às 11h30 aí do dia 27/11 de 2022. Inicialmente foi emitido um alerta, né, aliás, uma emergência, né, um sinal de emergência para a população, e depois foi elevado para o nível de alerta, que é o nível máximo aí de preocupação com este vulcão. Este é nada mais, nada menos, né, que o maior vulcão ativo em erupção do mundo, né? O vulcão se eleva aí a 4 quilômetros acima do nível do mar e abrange uma área aí de mais de 5 quilômetros quadrados, né? Então, assim, é um vulcão extremamente grande, é um vulcão extremamente perigoso, tá? É um sinal do fim dos tempos mesmo, né, irmãos? Estava acontecendo uma onda de terremotos na ilha e já foi alertado, falou, ó, esse vulcão pode entrar em erupção, tal, fiquem atentos, e de fato ele entrou em erupção. O que acontece? Os terremotos, eles podem ativar os vulcões, assim como um vulcão ele pode entrar em erupção pelo choque de placas tectônicas, que gera aí um abalo sísmico, e eles entram em erupção também, irmãos. Então, ou seja, tanto um vulcão pode gerar terremotos, como terremotos podem despertar vulcões, tá? E o que acontece, né? Esse vulcão, meus irmãos, ele estava adormecido há 40 anos, né? Estava aí sem entrar em erupção há 40 anos. E agora ele entra em erupção, né? Trazendo aí um estado de alerta máximo, né? E a gente sabe, nós que conhecemos a palavra de Deus, né? Mesmo que pouquinho aí a gente conhece, né? A gente busca o entendimento da palavra de Deus, a gente sabe que no fim dos tempos isso aconteceria com mais recorrência. Então muitos podem dizer assim, mas vulcões sempre entraram em erupção. Sim, mas não nesta intensidade, não desse grau de recorrência, né? Eles têm aí um período, mas ultimamente eles têm entrado com muito mais intensidade, ou seja, com muito mais força e muito mais vezes, ou seja, tem uma sequência aí. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí que os vulcões tendem a entrar cada vez mais em erupção. No site, aqui eu fiz uma pesquisa para trazer para os irmãos, no site O Tempo, ele trata o seguinte, ó, risco de intensas erupções vulcânicas aumenta aí para os próximos anos. Né, os vulcões consistem de uma ameaça interna espalhada e camuflada por lindas paisagens ao redor do mundo. Então, assim, acredita-se, né, que essas escalas, inclusive, tendem a aumentar, tá, na escala IF, né? Então tendem a ser com magnitude superior a 7, ok? Nessa escala. E que isso pode trazer consequências severas para o mundo, né? E a gente sabe aí, né, na falha de San Andreas tem um que está bem perto para despertar, tá? Então a gente tem que ficar de olho, né? Ficar muito atento e clamar muito o sangue de Jesus Cristo, né? Nós estamos aí muito preocupados com as questões políticas, de fato temos que nos preocupar mesmo, mas entender que todas as coisas são são pela permissão de Deus, ok? Que não adianta o partido A ou o partido B vencer, e quem está no controle é nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles vão até onde Deus permite, tá, irmãos? A gente tem que colocar nossa confiança muito mais em Jesus Cristo do que em políticos, e entender que a situação política é uma, mas que os sinais eles são muito grandes, que é muito superior aí aos sinais da política, né? A gente sabe que a política ela tem um papel profético, né? Mas os sinais da natureza, os sinais do tempo, eles têm muito mais, aí tem tido muito mais ação sobre os países do que necessariamente os impactos políticos. Já vista essas ondas de calor que teve no Dragão Vermelho, aí na Europa, né? Agora tem as questões da GES, né, que está acontecendo ao redor do mundo, nós temos as alterações climáticas, que já estão afetando inclusive os animais, né? Vocês devem ter visto aí os animais girando em círculos aí, isso é uma coisa realmente espantosa,
né? O pôr do sol, você pode ver o pôr do sol, ele já não está mais na mesma posição. Quando você olha para o céu ao meio-dia, por exemplo, você não vê o sol mais aí no topo da sua cabeça, né? Você já vê ele deslocado para um lado, né? Então, o que acontece, pessoal? São as dores de parto, né? Os sinais das dores que estão acontecendo aí. Não adianta a gente fugir disso. Pode vencer o melhor político para o nosso país. Que os sinais estão acontecendo e a gente vai ser afetado. Né? É claro que se um determinado político vencesse, né, talvez aí essas coisas se minimizariam, mas Deus sabe como punir uma nação pela sua desobediência, pelo seu afastamento da graça, né? E tem uma passagem bíblica que eu quero ler com os irmãos, está aqui em Apocalipse 22, no versículo 11, que diz o seguinte, prestem bastante atenção: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, pessoal, nós estamos entrando nos extremos. Olha a polarização. A gente sabe que um lado defende coisas muito boas, tal, e o outro lado defende coisas muito más. Ou seja, quem se alegra com a vitória do injusto vai se sujar muito mais, né? E aquele que for limpo vai se limpar ainda muito mais. O povo tem que correr para os braços de Jesus Cristo, pois não é somente a política que vai definir o rumo das nossas nações, mas todos esses eventos também serão de suma importância aí para o fim dos tempos, né? O mundo tem que estar num caos para que o anticristo possa vir e trazer a solução para este caos. A gente sabe que quando ele se manifestar, a igreja vai estar o quê? Vai ter sido arrebatada. Então, nós devemos prestar muita atenção nisso, que nós que buscamos e amamos a justiça e que amamos a palavra de Deus, que adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que nós temos, amados irmãos, que nos santificar ainda mais. Parar de ficar tão preocupado com questões políticas, entregar nas mãos de Deus e fazermos a nossa parte, pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus, trazer notícias aí como essa, que isso daqui é claramente os sinais proféticos do fim dos tempos, né? A gente traz essas notícias para que os irmãos possam se fortificar na fé e entender que as coisas estão acontecendo. Né? Quantas coisas a gente tem percebido? Né? O tempo passa assim, olha. Você acorda, daqui a pouco você já vê meio-dia, daqui a pouco você vê meia-noite, você já está dormindo de novo. Meu Deus do céu, o tempo parece estar acelerado de uma forma assim, realmente espantosa, que todos percebem. Aí você fala assim, não, mas é porque você mora na cidade grande. Não, eu tenho parentes no interior que moram aí em chácaras, em sítios, tem aquela vida bem pacata que sente esses efeitos, né? E eu perguntei para eles, eu falei assim, vocês têm percebido alguma coisa com o tempo, né? O tempo está passando muito rápido. Realmente, aí. E são pessoas que levam a mesma vida há décadas. E tem sentido que o tempo tem passado muito rápido. Né? Isso tudo é efeito do pecado, né, gente? O Ministério da Injustiça tem afrontado o planeta Terra inteiro, não é só no Brasil, nós não somos os únicos que estão sofrendo isso, né? Alguns países sofrem há mais tempo, como é o caso da Venezuela, de Cuba e outros países aí da América Latina, né? E lá na Ásia também, enfim, poucos são os países que tiveram aí alguma prosperidade, mas mesmo assim com muita coisa ruim, né? Muita gente fala assim, como era bom a década de 80, como era bom a década de 70, a década de 60, tá bom, poderia ser um pouquinho melhor, mas se você for analisar como era a vida naquela época, vocês vão perceber que, a sujeira, a imundícia, o pecado estava aí também da mesma forma, né? Só que a igreja ainda tinha uma palavra, tinha muita força, né? Então, a instituição igreja, né, ela vem perdendo força ao longo do tempo, né, até porque com o surgimento de muitas outras vertentes do cristianismo, como teologia da prosperidade e outras coisas, o foco do cristão foi se desviando. Mas mesmo assim o cristianismo foi avançando, certo? Ele avança, mas o pecado avança junto, né? Então, meus irmãos, vocês vão perceber que desde o surgimento do Estado de Israel no pós-Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial acabou em 45,
tá? O surgimento de Israel acontece em 48. Você tem o que acontece com a chegada da figueira, né? Com a figueira florescendo? Você tem um aumento da tecnologia, como nunca visto antes. Põe aí, 1945 para hoje, 2022, quantos anos são? E o quanto de tecnologia se avançou. Até essa data a gente mal tinha comunicação por telefone, né? Era tudo muito precário. Mas a ciência ela avança de uma forma absurda. Tá? Olha isso. E não é um dos sinais proféticos também? E junto disso, vem aumentando as dores. O aumento da tecnologia traz também um avanço do pecado em todas as áreas. Você tem então na cultura, né? Você tem na música, na televisão, você tem aí nos meios de notícia, você tem aí nos meios de consumo, certo? Então o pecado ele traz consequências, certo? E tudo isso vai refletir aonde? Na natureza. Aí eles vão querer colocar a culpa desses eventos onde? No aquecimento G. Pelo amor de Deus. Tá? Você tem a inversão dos polos magnéticos, você tem alterações climáticas, você não tem apenas esse aquecimento G, você tem alterações climáticas de diversas espécies. Tá? E eles vão colocar a culpa nisso, vão colocar a culpa no carbono, vão colocar a culpa no combustível fóssil, vão colocar a culpa nisso, por aqui. Meus queridos, conversa. Tá? Eles têm uma agenda a implantar. Então, eles vão colocar a culpa aí no consumo de carne, eles vão colocar a culpa aí no combustível fóssil, né, no carbono emitido pelo ser humano, etc, etc. Então a mente doentia destas pessoas vai querer manipular a mente, principalmente dos jovens, tá? Vai querer colocar aí os jovens para parar de consumir carne, né, ter uma vida vegana, ter uma vida vegetariana, nada contra quem tem esse estilo de vida, tá? Você consegue ter saúde com isso, se você se sente bem assim, siga a tua vida. Eu acho bacana quem gosta disso, né? Quem tem esse estilo de vida não por ideologia, mas por uma coisa, por um bem-estar. Legal, sensacional. Agora tem gente que precisa consumir carne até pela saúde, né? Tem pessoas que têm aí deficiência de certos minerais, etc., que precisam consumir carne, né? Pessoas que têm anemia, enfim, deficiência de vitamina B12, então precisa consumir carne. E quando isso acabar, como é que vai ser? Vai comprar carne na farmácia, né? Entre aspas, né? Como um remédio? É complicado, né? E aí você fala assim, mas tem suplemento de vitamina B12. Tá legal, mas será que é o suficiente? Né? O consumo de carne fez com que o ser humano avançasse na sua inteligência em muitas outras áreas da vida, né? Foi graças ao consumo de carne, não ao consumo de vegetais. Entende? Bom, o que eu posso dizer, né? O consumo de carne também é cultural, né? Você tem aí o churrasco, você tem estados aqui no Brasil que consomem carne, churrasco como cultura, né? E agora o que nós estamos vendo, né? Essas alterações climáticas, os vulcões entrando em erupção com uma intensidade extremamente violenta, né? Há anos atrás aí a gente teve aí foi em 2021, 2021, setembro de 2021, ano passado, que entrou em erupção, né, o vulcão lá nas Ilhas Canárias, né, e ele fez um estrago terrível, né, na ilha de Santa Cruz. Então, meus irmãos, aquilo ali foi uma coisa jamais vista. Agora entra esse em erupção, e teve outros que entraram em erupção também com muita intensidade, só que teve um curto período de tempo, né. Observa o clima, como que ele está, né? Se sente que está tudo normal? Você sabe que não. Também é um evento aí para o fim dos tempos. Bom, em resumo, meus irmãos, né, a gente sabe que os vulcões entrando em erupção, eles trazem um sinal para nós cristãos como o sinal do fim dos tempos. Então, o que pode gerar de consequência com esse vulcão entrando em erupção? E por que foi entrado em alerta? Né? Não só para o risco de vida das pessoas na redondeza, mas também, meus irmãos, como está aqui no site, tá? Estou vendo aqui o site do G1 Mundo, um aviso de queda de cinzas que pode contaminar o abastecimento de água, matar a vegetação e irritar os pulmões. Isso já estava
sendo avisado, alertado, né, há tempos, né? Então estava em vigor na área ao redor do vulcão, né, durante a noite, porém ele foi suspenso, tá? Ou seja, então algo aí mais tranquilo aconteceu. Porém, meus irmãos, é aquilo, né? Eles tiram esse sinal de alerta, daqui a pouco eles põem de novo esse sinal de alerta, né? Como acontecia aí lá nas Ilhas Canárias, tá? Eu cheguei a fazer live com o pastor Rodrigo Dias acerca disso, fiz bastante live com ele sobre aquele vulcão, certo? Que também é um vulcão extremamente perigoso, né? Ele é um vulcão em forma de cone, tá? Você tem diversos tipos aí de vulcão, você tem vulcão escudo, vulcão de cone, vulcão marítimo, né? Entre outros tipos de vulcões aí, tá? E todos os vulcões são extremamente perigosos, uns mais, outros menos, tá? Aqui coloca assim: se a erupção migrar para além das paredes da caldeira do cume, os fluxos de lava podem descer rapidamente, acrescentou o órgão. Então, eles sempre colocam aí, tá tranquilo, tal, e de repente acontece aquela coisa estrondosa, né? Pega todo mundo de surpresa, né? Então, assim, é melhor deixar as pessoas em estado de alerta mesmo, colocar aí o máximo de consequência, deixar a informação verdadeira para o povo, para que as pessoas possam aí se cuidar, né? Se precaver e tal, e seguir a sua vida, né? De uma maneira mais segura possível. Eles colocam que esses fluxos de lava raramente representam um risco à vida, né? Mas podem ser extremamente destrutivos para a infraestrutura, explica Jessica Johnson, geofísica britânica de vulcões que trabalhou no Observatório de Vulcões do Havaí. Ela alertou que os fluxos de lava representam um risco para Hilo e Kona, outro grande centro populacional, acrescentando que os gases vulcânicos podem causar problemas respiratórios nos moradores. O Mauna Loa é o maior vulcão ativo do mundo. Existem outros vulcões maiores, mas esses são classificados como adormecidos, o que significa que não entram em erupção há muito tempo, ou extintos, o que quer dizer que é quase certo que não entrarão em erupção no futuro. O Mauna Loa compartilha a ilha com a Mauna Kea, que é a montanha mais alta do mundo quando medida a partir de sua base submarina a quase 6.000 metros abaixo da superfície do oceano, ou seja, né, 6 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Então, pessoal, são muitos sinais aí sobre o fim dos tempos, né? Mas o Senhor diz que é para nós nos alegrarmos, pois a nossa redenção é breve, né? Que não é para a gente entrar em um espanto profundo, mas que é para nós colocarmos a nossa confiança em Deus e crer que a nossa redenção é breve. Então lembre-se aí desse versículo do Apocalipse, tá? Apocalipse 22:11. Quem é sujo se suje mais e quem é limpo se limpe mais, tá? O fim dos tempos está aí, pessoal. Está aí. Oremos a Deus, clamemos a Deus, louvemos a Deus e vamos parar um pouco de se estressar, de acabar com a nossa saúde, de nos destruir, né? Se Deus alimenta até os pássaros, que não semeiam nem cegam, quanto mais a nós que somos seus filhos. Podemos viver tempos difíceis? Sim, vamos viver, na verdade, né? Pode ter G aqui no Brasil? Pode ter G aqui no Brasil. Pode ter o que for, meus irmãos. Confie em Deus. Confia no Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida de todo o seu coração a Ele. E confie que nós só viveremos aquilo que nós podemos suportar, pois essa é uma promessa, né? Deus não nos dará prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Entendeu? São coisas que muitos crentes esquecem de pôr a confiança em Deus. Ele é o médico dos médicos, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso exército, Ele é o nosso presidente, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso governador, Ele é nosso tudo. Deus é tudo em nossas vidas. O que compete a nós? O que compete a nós? Primeiro, adorar a Deus, nos redimir de nossos pecados, perdoar, estarmos limpos com Deus. A gente não sabe qual é o nosso dia, a nossa hora, né? A gente se preocupa tanto que a gente pode morrer amanhã. E aí? Acabou a preocupação, né? Acabou tudo, né? Cessou ali, entendeu? O fim do mundo chegou pra gente, beleza? Agora, então, primeiro, nos alinharmos com Deus em todas as áreas da nossa vida, tá? Segundo, compartilhar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, falar de Deus o tempo todo nas nossas vidas,
né? Orar e meditar em todo o tempo, certo? Trazer aí de volta o primeiro amor, tá? Segundo, na hora das nossas necessidades, não nos abalar, mas confiar plenamente em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ainda opera milagres, certo? Ele fala que se passar um pouco de tempo, que Ele ainda nos supriria. Então, irmãos, confiar plenamente em Deus, entregar nossa vida a Jesus Cristo e saber que Deus nos ajudará em tudo que nós precisarmos. Abandona a futilidade, certo? Viva a sua vida, mas viva feliz, porque o crente é feliz. Para de se preocupar. Não importa se é esse outro aí que vai entrar, esse que a gente não quer, né? Que nós não gostaríamos. E o Ministério da Justiça opera. Se for hora dele governar e trazer coisas ruins para o país, ele vai governar e vai trazer. Certo? Esse povo maldito e amaldiçoado que está por detrás, né? O poder por detrás do poder, eles operam há décadas. Tá? Eles estão aí, por quê? Porque eles são povo de Satanás, então eles fazem a vontade de Satanás, e Satanás ele tem que ser o quê? Vencido. Se tudo fosse as 1000 maravilhas, quando que ele chegaria? Quando que a profecia se cumpriria? Tem que perguntar isso também, tem que questionar isso também, irmãos. A profecia tem que se cumprir. Se nós somos a geração do arrebatamento, louvado seja Deus, grande graça nos alcançou. Reflita sobre isso. Se tudo for 1000 maravilhas, vamos vencer, vamos para a porta do quartel, vamos fazer e tal, vamos acontecer. Pô, quem quer protestar? Louvado seja Deus, vá, em nome do Senhor Jesus Cristo, põe a Deus à frente e vá. Só que só vai acontecer se Deus assim permitir. Mas será que é tempo disso acontecer? É isso que nós temos que nos perguntar. Olha ao redor do mundo, abra a mente, olha ao redor do mundo. Quantos sinais apocalípticos estão acontecendo? E o caos tem que estar no mundo inteiro. O Brasil não vai se safar. O Ministério da Injustiça opera. Lembrem-se disso, meus irmãos. Isso é difícil da gente digerir, mas é o que nós temos que aceitar. Se nós somos a geração do arrebatamento, grande graça nos alcançou e vamos regozijar. Oh, glória a Deus! Você está dormindo e de repente você acorda na glória. E o povo que ama, que é apegado a essa terra, que quer criar raiz aqui na terra, eles vão ficar para o governo do anticristo, né? São duas igrejas, uma vai subir, outra vai ficar. Ficar aqui na terra vai ser martirizada, né? São santos que chegarão com palmas. Eu acredito plenamente, meus irmãos, que o arrebatamento está muito perto, os sinais são muito evidentes. Eu gosto de analisar as coisas com lógica, com frieza e saber, e aceitar também. E aceitar aquilo que é contra gosto meu. Quem não gostaria de ter um país próspero, de prosperar financeiramente, de sua empresa, voar, decolar, você visitar outros lugares? Mas se isso não compete a nós, Deus sabe aquilo, a nossa porção. Então Deus nos dá a nossa porção. E é isso que nós temos que entender. Olha só, versículo 12, o que diz, meus irmãos? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, nós receberemos segundo a nossa... Vamos batalhar, irmão, vamos granjear os talentos, vamos pregar, vamos falar de Deus, vamos ajudar o próximo, vamos fazer que... se você fizer uma semana de obra e na outra for arrebatamento, pô, maravilha, Deus vai te recompensar por essa uma semana que você fez, se for mais 1, 2, 3, 4, 5 anos que Deus der ainda aí, que eu acho muito difícil, né? Para mim tem um estado muito simbólico essa questão da Agenda 2030, de 2023 a 2030, são 7 anos, né? Quem nos garante que não é agora, que não é até o fim do ano o arrebatamento aconteça? Pensa nisso, meus irmãos. Pensa nisso. Será que vale a pena ficar sofrendo tanto por política? Será que vale a pena ficar se martirizando por esse ou por aquele, se nós temos aquele que nos governa, que é o nosso Deus, que é nosso Pai, que é nosso médico, que é nosso exército? Ele é o verdadeiro exército, não põe confiança em homem não, meus irmãos. Põe a confiança em Jesus Cristo e clama, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, curte, compartilhe esse vídeo, simplesinhos, né? Mas é de coração para os irmãos. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Estejamos atentos aos sinais e clamando pela volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquem atentos. Olhe os sinais. Se apegue a Jesus Cristo e seja vigilante. Não seja como as virgens imprudentes, mas seja como as virgens prudentes. Se prepare na medida que você puder se preparar. E faça a obra na medida que você puder fazer a obra.
certo? Mas confia plenamente em Deus e nunca faça acima daquilo que você pode fazer, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos limitados, né? Mas faça no limite por nosso Deus. Faça tudo o que você puder por nosso Deus e saiba que a sua força não é sua, mas sim de Deus em sua vida. Então, que a paz de Deus, que a graça, a comunhão divinal com o Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas eternamente. Amém. E Deus seja sempre louvado. Amém.